Cada equipe tinha grandes ambições para os carros de 2024, buscando resolver problemas e manter os pontos fortes. Mas é sempre mais fácil falar do que fazer e é difícil acertar tudo buscando a perfeição. O desenvolvimento de carros de Fórmula 1 nem sempre é um processo linear, especialmente sob as regras atuais de efeito solo. Por isso, olhar as características de desempenho do carro atual de uma equipe em comparação com 2023 pode revelar muito sobre a direção do desenvolvimento. Lembre-se, uma equipe perder no curto prazo nem sempre significa que está tudo pior. Às vezes é parte de um processo que exige um passo atrás imediato para permitir grandes ganhos no futuro. Mas o desempenho é o que mais importa na Fórmula 1. Então, aqui vai o nosso guia rápido sobre vencedores e perdedores na guerra do desenvolvimento da Fórmula 1 até agora. Vencedora, McLaren melhorando o ponto fraco. Quando perguntam como a McLaren mudou nesse ano, as respostas podem ser muito diferentes dependendo da base de comparação. Mas que melhorou é um fato inquestionável. O desempenho está melhor e ela acumula 167 pontos a mais do que no mesmo período da temporada passada. No início de 2023, a McLaren carecia de downforce e velocidade, mas pacotes de atualizações transformaram a equipe numa candidata consistente ao pódio. No final da temporada, o carro era excepcional em curvas rápidas, mas tinha dificuldades em curvas lentas, especialmente nas mais longas. Mas essa fraqueza melhorou nesse ano, especialmente com a atualização introduzida em Miami, que foi um grande salto depois daquele começo de ano sólido, mas sem brilho. O chefe de equipe, André Stella, fala de um efeito que a equipe ainda não entende totalmente. Descobrir as razões para isso pode colocar a McLaren na direção certa para produzir um carro completo, o que Stella achava que levaria pelo menos um ano para acontecer. Perdedora, Alpine, tudo piorou. A Alpine trocou todas as forças modestas do carro do ano passado por fraquezas nesse ano. Há sinais de progresso, mas ainda é um cenário de recuperação e limitação, com um carro que deveria servir de base para voos mais altos em 2025. O carro começou a temporada com excesso de peso, legado do monocoque falhando no teste de impacto lateral, mas esse problema já foi resolvido. Também faltava downforce e tinha uma tração fraca. Era o carro mais lento do grid no início do ano. As coisas melhoraram um pouco, e agora é, em média, apenas o segundo carro mais lento, à frente apenas da Sauber. O pior dos problemas já foi resolvido, e o chefe de equipe, Bruno Famin, diz que chegou a hora de mudar para a segunda fase do desenvolvimento. O carro é no geral mais forte nas curvas rápidas do que nas lentas. A chegada do novo diretor técnico executivo, Davi Sanches, trouxe novas ideias para o plano de atualizações, com a esperança de acelerar a recuperação da equipe. Vencedora, Haas, chega de devorar pneus. A Haas passou de um carro que devorava pneus no ano passado para um carro que funciona bem em corridas longas. Isso se deve, em parte, ao foco da equipe em otimizar a forma como ela opera o carro, mas se deve principalmente às características aerodinâmicas. O VF23 do ano passado sofria de instabilidade aerodinâmica na traseira. Nesse ano, o downforce na traseira é muito mais consistente. Segundo o diretor técnico Andrea Desordo, essa é a principal melhoria. Tudo isso resultou em menos variação de carga aerodinâmica e num carro mais consistente e com melhor sensação. Ainda há necessidade de tornar o carro um pouco mais forte nas curvas rápidas e melhorar o downforce na frente. Isso vai melhorar um carro que foi forte o suficiente para chegar ao Q3 4 vezes e marcar 7 pontos em 2024. Perdedora, Aston Martin difícil de dirigir. A Aston Martin começou forte no ano passado, com 6 pódios nos primeiros 8 GPs. O carro era rápido nas curvas lentas e era uma máquina consistente e previsível. Só que a coisa mudou nesse ano. Na verdade, esse processo começou no ano passado, com atualizações que criaram algumas características indesejadas. O carro não é tão bom nas curvas lentas e, pior ainda, parece estar caindo na classificação. Lance Stroll fala em problema de equilíbrio, saindo de traseira na entrada da curva, saindo de frente no meio da curva e com dificuldade nas zebras. Já Fernando Alonso acha que, no geral, os carros de todas as equipes nesse ano são mais críticos na busca por downforce. Por isso, são mais difíceis de pilotar. São muitos problemas que refletem numa equipe que está lutando para adicionar desempenho ao carro de forma consistente, mas sem impactar negativamente as características. Isso é o que torna a situação atual tão preocupante, já que parece haver um problema de direção de desenvolvimento. Perdedora, Williams, agora um carro equilibrado. O Williams de 2024 é um caso clássico de necessidade de passar por uma dor de curto prazo para obter um ganho de longo prazo. O perdedor de hoje,
parece estar pronto para ser um vencedor amanhã. A maior força da Williams no ano passado era o baixo arrasto. Com isso, era rápida nas retas. Ela perdeu essa vantagem nesse ano, mas por boas razões. Agora, o carro tem a quantidade de downforce necessária para brigar no pelotão do meio. Basta ver que Alex Albon está sempre no Q2, além de chegar ao Q3 e marcar 2 pontos em Mônaco. A Williams eliminou uma das principais fraquezas do carro do ano passado, a tendência de travar as rodas dianteiras ao frear para as curvas lentas. No entanto, ela ainda sofre do velho problema de excesso de peso, que no início do ano custou até 4 décimos de segundo por volta. Tudo isso resulta num carro decente, mas os problemas de construção no inverno e uma série de acidentes combinados atrasaram as atualizações. O vídeo de hoje é patrocinado por uma empresa dinamarquesa chamada Rack Watches. O legal dos relógios que eles fazem é que eles contêm peças genuínas de máquinas lendárias da história do automobilismo. A Rack Watches existe há apenas 10 anos. Ela foi fundada por 2 dinamarqueses num apartamento em Copenhague. Eles já criaram relógios usando peças da motocicleta TR6 de Steve McQueen, dos protótipos Ford Mustangs de Carroll Shelby e do DMC-12 pessoal de John DeLorean, além de outras peças de motos de acrobacia e até de aeronaves. O mais recente lançamento é muito legal. Chamado 98T4, é nomeado em homenagem ao famoso Lotus preto e dourado que Ayrton Senna pilotou no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1986. A Rack Watches trabalhou com a Classic Team Lotus e reformou os tubos de admissão de alumínio originais do carro de Senna de 86 para fazer os anéis externos desse novo relógio. O processo foi tão detalhado que o projeto levou 2 anos para ser concluído. Há muitas referências ao carro original de Fórmula 1, incluindo as cores preto e dourado, o grande número 12 do carro recortado no motor e a decoração da placa traseira que imita o motor turbo Renault do carro. Como materiais originais são usados em cada peça, essa coleção é limitada a apenas 989 relógios e cada um é numerado individualmente. Os modelos 98T4 estão disponíveis exclusivamente em redwatches.com com um desconto de 20% na pré-venda para os clientes que chegarem primeiro. Vencedora, Ferrari eliminando inconsistências. Durante grande parte de 2023, ela tinha uma traseira muito instável, mesmo para Charles Leclerc, o que resultava em saída de traseira para acalmar essa instabilidade. Isso também judiava dos pneus. Essa característica começou a mudar no ano passado e não é mais uma fraqueza hoje. A Ferrari agora tem um carro bom, consistente e previsível, que costuma ser gentil com os pneus. Ela também sacrificou um pouco de desempenho na classificação para ter mais ritmo de corrida, o que gera um ganho geral. Afinal, em alguns momentos do ano passado, a Ferrari tinha o carro mais rápido numa volta única, mas caía para segundo ou terceiro lugar na corrida. Nesse ano, o carro tem sido, em alguns momentos, o melhor do grid em termos de gerenciamento de pneus nas corridas. Como deu para ver em Mônaco, ele também é forte quando sobe na zebra e talvez seja o melhor do grid nesse aspecto. Leclerc vê isso como uma vantagem. Agora só falta aquele último detalhe de velocidade para poder desafiar a Red Bull. O desempenho numa volta única é ligeiramente pior do que no ano passado, mas a posição geral melhorou, como provam os 130 pontos a mais do que na mesma época em 2023. Perdedora, Mercedes, problemas em curvas lentas. Como a gente já explicou aqui na The Race, apesar do início de ano difícil, pode ser que a Mercedes passe de perdedora a vencedora num futuro não muito distante. No ano passado, a equipe alemã teve dificuldade com a estabilidade traseira nas curvas rápidas. Os pilotos têm reclamado disso desde 2022. Agora a situação se inverteu. O problema é a aderência na frente em curvas lentas. Lewis Hamilton disse que quanto mais lento ele vai, menos o carro quer virar. Quando a equipe faz mudanças para melhorar a dianteira para curvas lentas, como na Arábia Saudita, ela acaba sacrificando o desempenho em alta velocidade. O chefão Toto Wolff diz que a equipe sabe apontar o que foi feito para resolver os problemas em alta velocidade e o que tornou o carro do ano passado bom nas curvas lentas. Agora, só precisa construir um carro que consiga fazer bem as duas coisas. É sempre mais fácil falar do que fazer. Conseguir fazer o carro andar bem em diferentes alturas é um desafio imposto pelo regulamento atual. A Mercedes agora tem uma direção clara a seguir. Ela precisa de ganhos constantes de desenvolvimento em vez de procurar soluções mágicas para desbloquear a performance, e isso é uma nova experiência para a equipe sob as regras atuais. Vencedora, RB, líder do pelotão do meio. No ano passado, a AlphaTauri lutou com instabilidade na entrada das curvas médias e baixas. Isso melhorou no final do ano. Para o diretor de corridas Alan Permane, o V-Carb 01 de 2024 já provou ser melhor nas curvas mais lentas. A RB tem se destacado no segundo pelotão,
tanto que tem superado a Aston Martin ultimamente e já acumula 24 pontos, 22 a mais que na mesma etapa do ano passado. Outro ponto é que o carro não é bom na largada. Como ela compartilha componentes com a Red Bull, isso é mais uma questão de operação e preparação do que de hardware. Perdedora, Sauber, falta de aderência. O futuro time de fábrica da Audi começou a temporada com um carro que poderia ter marcado pontos, porém teve pitstops desastrosos que foram resolvidos com mudanças no eixo e nas porcas das rodas. Mesmo assim, foi o carro mais lento nas últimas 3 corridas, Miami, Imola e Mônaco. O carro do ano passado era muito arrastado e instável nas curvas rápidas. A Sauber tem menos problemas de arrasto agora, mas ainda assim sua principal força está nas curvas lentas, com um grande déficit para os líderes nas rápidas. O problema parece ser a falta de carga aerodinâmica. Houve momentos recentes, por exemplo em Imola, em que o equilíbrio estava bom, mas a aderência nem tanto. Mesmo na lenta Mônaco, os pilotos não pareciam confiar muito no carro. A equipe precisa de boas atualizações e rápido. Perdedora, Red Bull lutando com problemas antigos. Parece loucura classificar como perdedora a equipe que, até aqui, ganhou 5 dos 8 GPs e conquistou 7 das 8 poles. Mas tudo é relativo. Considerando o domínio no ano passado e a melhoria dos adversários, não dá para classificar a Red Bull como vencedora em 2024. Ok, os resultados sugerem que a equipe anda tendo problemas com o novo RB20, basta ver como o antecessor foi dominante, mas a realidade é que suas forças e fraquezas são praticamente as mesmas. O que mudou foi a concorrência, que melhorou e agora as fraquezas estão mais expostas. Max Verstappen disse que a Red Bull foi descoberta em Mônaco, onde as ondulações e as zebras dificultaram a pilotagem. Então, qual é exatamente o problema? Bom, a suspensão traseira não é tão flexível, especialmente quando está sob carga nas curvas, devido à alta rigidez lateral. Isso se soma a um carro que é flexível verticalmente, o que funciona bem com o design complexo do assoalho e minimiza os problemas de salto aerodinâmico. No entanto, em Mônaco, o carro sofreu de saltos mecânicos. Isso não poderia ser eliminado sem sacrificar o downforce e tornar o carro muito mais lento. Verstappen já adiantou que a vida dele vai se complicar em pistas onduladas ou onde tiver que passar por cima das zebras. Como o Mônaco foi o pior cenário para a Red Bull, o carro ainda vai se destacar na maioria das pistas. Isso ainda pode significar que em circuitos como Singapura e Baku, e talvez até em pistas mais convencionais, mas com muitas zebras como Montreal e Monza, a Red Bull talvez enfrente mais desafios. Quando você começa no topo, precisa progredir rapidamente apenas para se manter estável. Embora a Red Bull tenha perdido na guerra de desenvolvimento, ela ainda está no caminho para ganhar os títulos que realmente importam e muitas outras corridas.